Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. É um prazer enorme ter você aqui comigo nesse momento. E para quem não me conhece, meu nome é Sidney da Silveira, eu sou especialista na mente humana. E no workshop de hoje eu vou mostrar para você como emagrecer e manter seu corpo magro, mesmo que você já tenha tentado de tudo, até mesmo cirurgia bariátrica e mesmo assim voltou a ganhar peso. Eu sei que você já tentou vários métodos para emagrecer e por isso o que eu estou prometendo para você aqui parece ser algo impossível, principalmente quando você vem para um evento de emagrecimento e encontra uma pessoa especialista da mente humana, não é verdade? Então, o que eu quero dizer para você aqui é que eu também duvidaria se eu estivesse no seu lugar. Porém, como eu mesmo já sofri com o efeito sanfona lá no passado e entre 2015 e 2016 eu emagreci 30 quilos e nunca mais voltei a ganhar peso, eu não tenho como duvidar do que eu vou te falar aqui hoje. Isso realmente é possível. Então fica comigo até o final da noite de hoje, que eu quero te mostrar como emagrecer e também manter seu corpo magro. E o melhor de tudo é que não aconteceu apenas comigo. Isso também aconteceu com outras pessoas que conseguiram emagrecer e também conseguiram manter o corpo magro fazendo tudo o que eu vou explicar para você neste workshop. Veja o que essas pessoas estão falando sobre o que eu estou mostrando para você. Meu nome é Aneliese Moraes. Eu vim aqui para contar a experiência que eu vivi, atestar e validar, essa ferramenta maravilhosa, e quero dizer que foi algo assim simplesmente transformador na minha vida. Eu sempre lutei com questões do peso, sempre tive problemas com alimentação, com ganho de peso e compulsão alimentar. Passei por vários processos, mas o encontro que eu tive foi assim algo singular. A partir daquele momento eu comecei a experimentar reações, sensações totalmente diferentes. E eu vim aqui para contar que é sensacional. E através da técnica, através do profissionalismo do Sidney, logo assim, nos primeiros dias, senti assim uma diferença absurda. E eu tô aqui para contar que meses depois eu sinto todos os dias o impacto de fazer esse processo. Que no primeiro dia já foi muito impactante para mim. Cada descoberta, em cada ressignificação, a transformação vai vindo, né? E isso é fundamental para a nossa transformação definitiva. A gente diz que não tem tempo, que se alimentar saudavelmente dá muito trabalho, porque dentro das minhas programações é prático comer besteira. A gente cria um monte de falsa realidade e acredita nelas, né? Seu método é maravilhoso, né? É completo, porque a gente trabalha desde o início as emoções. Como a gente quer se ver? Como é que a gente vai estar no futuro se a gente não mudar os hábitos que a gente tem hoje? Isso nos preocupa ou nos conforta? E o método, ele trabalha tudo que a gente precisa, todas as etapas da nossa vida que a gente precisa olhar. Eu me chamo Geise, sou do Recife. Eu já participei de vários processos de emagrecimento, de remédios a dietas malucas que nunca conseguia manter por um determinado tempo. E eu percebi que eu tive em poucas sessões, nas primeiras sessões, eu melhorei minha compulsão alimentar, aumentei o meu consumo de água e também a melhora do sono e disposição. Não fiz dieta, me surpreendeu bastante esse processo de emagrecimento. Eu estou muito feliz, a autoestima lá em cima. Gente, você vai se sentir outra pessoa. A sua autoestima não será a mesma, entendeu? E seu peso também não será o mesmo. Foi uma coisa assim, sensacional, porque eu estava num período estagnada, estava com preguiça de treinar, sem motivação. Eu comecei a voltar o foco, a me policiar, a emagrecer. Tive algumas descobertas sobre mim, sobre o meu modo de vida, sobre o meu modo de encarar os alimentos. Foi sensacional e eu indico. Meu nome é Fabiano Roca, eu sou um corretor de imóveis. Pela própria profissão, sou uma pessoa muito ansiosa, desconto bastante isso na comida. Incrivelmente, a minha ansiedade em relação à comida, a voracidade que eu tinha em relação à comida, diminuíram consideravelmente. Recomendo e assino embaixo, porque gostei realmente. Pode parecer que não, vocês já viram um vídeo anterior meu, mas aqui é Fabiano Roca, corretor de imóveis. Eu também decidi por uma cirurgia bariátrica. O objetivo de emagrecimento do meu cirurgião bariátrico era de 36 quilos e eu perdi 52. E estou mantendo isso há 1 ano. E pessoal, olha só que legal, ajudou a mudar a minha cabeça. Eu sou o Lucas Lopes, sou da cidade de Santos, litoral de São Paulo,
Eu passei pelo processo de emagrecimento do Sidney da Silveira, cara, fantástico. Eu saí de lá já com outra mentalidade, eu já saí muito bem, eu emagreci mais de 30 quilos. Hoje eu mantenho o peso e vou te falar, confia que o processo de emagrecimento do Sidney da Silveira é muito bom. E vou te falar, sabe o que aconteceu na minha vida? Simplesmente ela, mudou. Legal o resultado dessas pessoas, não é mesmo? E o que eu vou ensinar para você aqui é justamente os segredos para você dar o adeus à efeito sanfona, e por isso eu vou contar para você o que aconteceu comigo e como eu emagreci, para que vocês consigam conectar o que existe por trás do emagrecimento, para que vocês conheçam realmente o que aconteceu comigo. Inclusive, é algo que muitos profissionais não conhecem e é por isso que os seus clientes ficam um eterno efeito sanfona. E a frase dita por esses profissionais é algo sempre como, por exemplo, olha, você precisa se cuidar. Todos nós sabemos que nós precisamos nos cuidar, mas a pergunta correta não é esta. A pergunta correta é, por que a maioria das pessoas não conseguem se cuidar? Por que algumas pessoas conseguem e outras não? Por que a grande maioria das pessoas, mesmo sabendo o que precisa ser feito, elas não conseguem? Se todo mundo conseguisse fazer, não existiria mais ninguém acima do peso. E existem sim alguns motivos para que isso aconteça. E é justamente sobre esses motivos que faz uma pessoa conseguir e outras não, que faz uma pessoa ganhar peso e ter dificuldade de emagrecer, que eu irei ensinar você. É o que você vai aprender no workshop de hoje até o final. E para que você consiga entender e enxergar o que está à sua frente no seu dia a dia e que até hoje você não conseguiu ver até agora, é necessário eu explicar para você algumas coisas. Pois sem conhecimento necessário, sem o conhecimento correto, simplesmente a gente não percebe o que está diante dos nossos olhos. E é por isso que através da minha história, de uma forma didática, eu vou conectando os pontos para você entender como nós agimos, por que nós agimos e até mesmo para você perceber que o nosso corpo é apenas reflexo do nosso dia a dia, ou melhor dizendo, reflexo das nossas emoções, das nossas interpretações, daquilo que a gente guarda dentro da nossa mente subconsciente. Na adolescência eu já fui obeso, também já fui magro, e quando adulto eu também já tive por processos de emagrecimento e também de obesidade. E essa luta contra o balanço, o efeito sanfona, me acompanhou até 2015, quando algo aconteceu em minha vida que mudou completamente. Quando criança, eu tinha bronquite, era magrinho, magricelo na verdade. Vivia sofrendo bullying com as pessoas maiores que ficavam batendo minha orelha, minha cabeça, e isso realmente era constrangedor para mim naquela época. Por volta dos 13, 14 anos, eu já tinha ganhado bastante peso. Para você ter uma ideia, eu não percebi que eu estava ganhando peso, e algumas pessoas achavam até que eu era maior de idade por conta do tamanho que eu estava tendo. E eu também comecei a sofrer vários bullying por conta do sobrepeso. E aí então que eu comecei a perceber que eu realmente estava acima do peso, porque eu estava muito maior e o tipo de bullying começou a mudar. Mas tudo isso piorou quando eu abri uma empresa de comunicação visual e o estresse do dia a dia, chegava no final do dia, eu acabava me auto-sabotando, falando coisas como, por exemplo, assim, hoje o dia foi estressante, eu preciso comer alguma coisa para me acalmar, né? Eu preciso aliviar esse estresse, eu vou comer alguma coisa, afinal a gente morre e não leva nada, a gente só tem uma vida, tem que aproveitar essa vida. Frases desse tipo faziam com que eu comia, me auto-sabotava e estava ganhando peso cada vez mais. E já nos primeiros anos de empresa, foi quando eu me tornei obeso, passando dos 100 quilos. E para ser sincero com você, eu não sei qual foi o máximo de peso que eu tive. E um erro que todo obeso comete, que eu também cometi, foi o fato de parar de me pesar e o fato de ficar fugindo das fotos. E nas raras vezes que eu batia foto, eu ficava me escondendo sempre atrás de alguém. Enfim, isso foi um erro que eu cometi que a maioria das pessoas também cometem. E eu sei que eu cheguei muito mais do que 100 quilos por conta das roupas que continuavam apertando cada vez mais. E parar de se pesar e tirar fotos realmente é um erro, porque isso faz com que a gente perca o senso de realidade. E hoje em dia, com as selfies, que nós tiramos com filtros e tudo mais, é pior ainda. E todos esses recursos que você utiliza na hora de bater uma foto, seja utilizando a foto de cima para baixo para melhorar aí a sua aparência, ou os filtros que você utiliza, é um erro, porque dentro da nossa mente nós vamos criando um senso que ainda estamos bem. Se eu ainda encontro um ângulo, um filtro onde eu me sinto bem e eu acredito que aquela realmente é a minha verdade, por que eu vou me cuidar, não é mesmo? Da mesma forma, quando uma pessoa ela se vê como um caso perdido, que não tem mais solução, ela perde a esperança e a tendência dessa pessoa é simplesmente chutar o balde, parar de se cuidar. A falta de clareza, somando com a imagem distorcida, é como se fosse uma cegueira de olhos abertos para nós. A gente simplesmente não consegue ter uma real percepção da realidade. A gente tem uma distorção de imagem. E durante a minha história, eu tive vários momentos em qual eu engordei e também emagreci. E na época, eu realmente não percebia.
mas eu sempre tinha alguma ligação emocional com cada período da minha vida. Eu emagreci, por exemplo, porque eu não aguentava mais levar fora das pessoas na adolescência. Eu era aquele amigo gordinho, legal, que ninguém queria ficar. E aquilo me machucou muito, o que me fez emagrecer. Porém, logo depois eu comecei a ganhar peso novamente, porque eu até achava eu legal, com o corpo magro, mas não fazia muito sentido pra mim. Porque, afinal de contas, eu gostava muito de comer, eu achava bonito comer bastante e ouvir as pessoas dizendo, nossa, é tão bonito ver o Sidney comendo, né? Aquela pessoa que cozinhou pra mim, nossa, dá até gosto de cozinhar pro Sidney, ele come bastante. A minha mãe falando isso, sem contar ainda o orgulho que eu tinha, que naquela época adorava ir no rodízio de pizza e fazer aposta com os amigos, vamos ver quem come mais, né? Eu achava isso realmente legal. Eu cheguei um dia a comer 32 pedaços de pizza. Perceba aí a falta de senso, né, que eu estava tendo comigo. Estava me prejudicando a minha saúde por conta de um emocional do orgulho, de querer ter comido mais. Então perceba todo esse emocional presente, né, controlando a nossa vida, o nosso dia a dia. Percebe como eu me sabotava e eu também não percebia? Você já percebeu aí momentos na sua história, enquanto eu estou falando aqui, já está vindo alguns flashes para você de momentos que você percebeu que você está sabotando e você nem está percebendo? Isso realmente pode acontecer e eu tenho certeza que está acontecendo. E quando eu falo que eu não percebia, é porque a gente realmente não percebe. A nossa mente, ela tem motivos aqui dentro da nossa mente para ela nos enganar. Assim como uma distorção de imagem, ela também faz a gente ter comportamentos que a gente não percebe, que a gente está fazendo mal para nós mesmos. E hoje ainda você vai entender como a nossa mente nos engana. Hoje ainda você vai entender como resolver isso. E aliás, falando em rodízio de pizza, eu perdi a conta de quantas vezes eu saí da pizzaria e fui direto para a farmácia porque eu comi demais. Eu ia buscar alguma forma de fazer a digestão mais rápida, porque eu não aguentava mais aquele peso todo dentro de mim. E eu comia como se o mundo simplesmente fosse acabar. E eu lembro, inclusive, que cada vez que eu ia numa pizzaria, eu tinha uma mistura de sentimentos. Eu tinha o prazer de estar comendo a pizza, eu tinha o sentimento de escassez, né? Que eu quero aproveitar ao máximo, eu não sei quando eu vou comer de novo. Então eu queria fazer com que o rodízio saísse barato, porque o rodízio é por pessoa, né? Você paga um valor meio alto até por pessoa. Então eu queria fazer valer a pena, queria comer bastante para fazer valer a pena. Sem contar também o orgulho de ser a pessoa que mais come na mesa, né? E por aí vai, tem vários sentimentos envolvidos aí. E isso tudo sabota a gente. Observe quanto emocional está envolvido. E quanto ele nos guia, nos comanda no nosso dia a dia. Tá caindo alguma ficha aí para você agora? Você já se percebeu em alguns momentos passando por isso também? Algumas dessas frases, alguns desses pensamentos passavam por você? E se você ainda tem alguma dúvida com a relação do nosso emocional com o nosso corpo, agora vai ficar muito mais claro para você. Eu sempre tive dificuldade com o efeito sanfona, mas isso acabou em 2015. Em uma determinada noite eu estava subindo as escadas do meu apartamento com a sacola do supermercado na mão. E naquele momento, quando eu cheguei lá em cima do topo da escada, ainda no corredor, eu estava totalmente ofegante, sem energia, sem fôlego, com uma sensação realmente horrível naquele momento. E naquela hora, ofegante, com o coração saindo pela boca, começaram a surgir vários pensamentos ruins dentro de mim. Eu lembrei do meu tio, que era obeso, e teve um infarto após uma caminhada que ele fez um pouco mais longa do que ele estava acostumado, e aquele esforço extra, o coração dele não aguentou. Então ele veio a falecer, ele teve um infarto, deixando a esposa e 4 filhos. E é óbvio que naquele momento ali que eu estava com o coração saindo pela boca, com a respiração ofegante, naquele momento na escada, como se fosse um filme passando pela minha cabeça. Eu também lembrei do sonho de ser pai. Algumas frases ficaram ecoando na minha cabeça. E eu ficava me perguntando, se eu continuar engordando, talvez eu não realize o sonho de ser pai. Se eu continuar engordando, assim como meu tio, pode ser que eu morra durante a infância dos meus filhos e deixe eles ainda pequenos. E isso não é justo. O meu sonho de ser pai é de ser um pai presente, que brinca, que joga bola, que aproveita os filhos. E naquele momento, ofegante nas escadas, parecia que tudo estava acabando ali naquele momento. Afinal de contas, a gente não sabe quando a gente vai partir. Foi um sentimento ruim, não foi um dos mais fáceis daquele momento. Foi realmente desesperador. Aliás, aquele momento também foi crucial para a minha transformação. Eu não sabia o que havia acontecido comigo, mas eu sabia que alguma coisa havia mudado. E curiosamente, eu comecei a gostar um pouco mais de comidas saudáveis e um pouco menos de comidas fast food. O meu paladar começou a mudar. E se antes eu gostava de refris e doces, a partir daquele momento eu comecei a gostar menos ou até mesmo deixar de gostar. Eu comecei a gostar de atividade física, coisa que antes eu não fazia. E eu comecei a gostar menos de ficar parado.
Inclusive, foi nessa época que eu aprendi a andar de slackline. Eu não sei se você conhece essa modalidade, mas é uma modalidade maravilhosa, que ajuda muito no foco, na disciplina, no equilíbrio. Eu quero dizer que naquele momento lá na escada, tudo aquilo que passou na minha cabeça fez com que os meus desejos, as minhas vontades, meus hábitos, a forma de pensar mudassem. E ali começou a mudar a minha vida. E se antes eu valorizava a quantidade de comida, depois eu comecei a valorizar a qualidade dos alimentos e como eles iriam impactar na minha saúde e no meu futuro. E antes desse acontecimento na escada, eu me enganava, acreditando que eu tinha um problema de genética. A minha tia era gorda, minha avó era gorda, meus tios eram gordos por parte de mãe, e eles eram muito acima do peso. E olhando a minha família por parte de mãe, era muito fácil eu acreditar que eu tinha um problema genético. Sem contar ainda que se eu acredito que o problema é genético, então não adianta eu ficar me cuidando, não preciso mais me cuidar. Porque é mais fácil assim, soltar o freio. Afinal de contas, não adianta, eu não vou conseguir mesmo. Só que depois que aconteceu aquilo lá na escada, depois que tive aquela mudança de pensamento de algo que aconteceu que eu não consegui explicar naquele momento, eu estava decidido a ser um pai presente. E naquela decisão foi o que norteou toda a mudança de hábitos que transformaram a minha vida depois daquilo. E observe como está presente e vivo, com muita clareza, os motivos do porquê me manter magro é importante. Observe o desejo de ser pai presente. Isso realmente é importante para mim. E toda essa clareza, em pouco tempo, começou a se transformar em resultado. E o melhor de tudo é que foi sem nenhum sacrifício. E realmente não pensava mais em emagrecer. O meu objetivo começou a ser diferente. Começaram a ser focados com a longevidade e também na qualidade de vida. Afinal, eu tinha muito claro que eu queria aproveitar os meus filhos e quem sabe até mesmo os meus netos. Antes dessa mudança de mentalidade, eu vivia em efeito sanfona. E se você, assim como eu, também já sofreu com efeito sanfona, vai perceber que em algum ponto nós também fomos parecidos. Antes daquele momento, eu até fazia dieta, e principalmente para mostrar para as outras pessoas, olha, eu estou tentando emagrecer. Antes eu fazia dieta porque eu não aguentava mais as pessoas pegando no meu pé. Mas era algo que não era realmente o que eu queria. E o problema era justamente isso. É que quando nós fazemos alguma dieta ou qualquer outra coisa, sem que tenha um motivo claro, sem que seja realmente por nós, sem um sentimento envolvido, nós acabamos desistindo na metade do caminho. Acabamos tendo dificuldade. Por exemplo, festa de aniversário, casamento, evento de final de semana, família que não ajuda, tudo sabota o nosso emagrecimento. E depois, é óbvio, vai vir todo aquele ganho de peso novamente. Porque quando você para de se cuidar, os hábitos antigos também vão retornar. Depois da mudança de mentalidade, eu comecei a pensar na minha longevidade, nos meus filhos, na qualidade de vida que eu quero ter. E essa mudança que eu tive é o que eu quero para você. Para que você tenha mais brilho nos olhos, para que você tenha mais autoestima, mais autoconfiança, mais saúde. Eu não sei o que realmente é importante para você, mas eu quero que você realize isso. Imagine agora como será a sua vida com mais autoestima, com mais autoconfiança, com mais saúde, sem as dificuldades que você está tendo hoje. É isso que eu quero para você. Se você quiser, é claro. Afinal, eu não consigo fazer tudo sozinho. Você precisa fazer sua parte. Participar do processo de emagrecimento. Você precisa querer. Você precisa priorizar. Você precisa se comprometer de verdade com a sua nova versão. E quando eu emagreci em 2015, eu não entendia o que havia acontecido comigo. Porém, era visível que algo havia mudado. As pessoas até me perguntavam o que eu fiz para emagrecer. E naquela época, eu dava exemplos como, por exemplo, assim, eu fui reduzindo a comida. Mas perceba que dietas com redução de comida eu já tinha feito antes. Mas por que antes nunca dava certo, sempre dava errado? Por que somente agora, depois de eu ter mudado a minha mentalidade, é que deu certo? E a resposta é claro, a mentalidade mudou. Isso é óbvio. E naquela época, com a empresa, eu busquei um curso para me desenvolver como empresário. Mas o que eu acabei encontrando foi muito melhor. Foi onde as peças começaram a se encaixar e tudo começou a fazer sentido para mim. Foi fazendo esse curso e outros que vieram depois que as minhas teorias começaram a ser confirmadas e eu também comecei a fazer cursos e somando mais conhecimento e também experiência. E foi então que eu decidi a começar a ajudar as outras pessoas para que elas também tivessem a transformação que eu tive na vida delas. E ao longo de todo o tempo, dos cursos que eu fiz, atendimentos, algumas técnicas foram se aprimorando e outras foram sendo criadas. E o que eu vou explicar para você agora foi um divisor de águas em minha vida. E eu vou pedir para que você preste atenção para entender tudo que eu vou explicar para você agora.
porque eu tenho certeza que também será um divisor de águas na sua vida. E você vai perceber que você nunca teve culpa pelo fato do ganho de peso ou a dificuldade de emagrecer. Assim como eu tive problemas com efeito sanfona no passado, você e todas as pessoas que ainda sofrem com efeito sanfona, que tentam emagrecer usando apenas os 5% da sua capacidade mental, você vai perceber que existe uma outra parte da sua mente, que é 19 vezes mais forte do que você. E é justamente ela que está sabotando você, que é a sua mente subconsciente, a sua mente emocional. A sua mente emocional, ela controla você. E o que eu vou mostrar para você aqui mudou a minha vida, a minha forma de pensar. E você também pode fazer isso. E essa mudança fez com que eu me redescobrisse, aumentando meu amor próprio, minha autoconfiança, a minha autoestima. E não foi apenas porque eu emagreci, mas por toda a transformação que eu tive, uma forma diferente de me olhar. Uma diferença, uma transformação que começou de dentro para fora. E aliás, um corpo saudável ou doente, um corpo magro ou com sobrepeso, são apenas reflexos de como você está por dentro, emocional e mentalmente. Quando o emocional e o pensamento vão bem, tudo na sua vida vai bem. E eu acredito que todo mundo merece ter saúde, ter autoestima, merece emagrecer, ter mais autoconfiança e manter com um corpo magro. E é por isso que eu decidi dividir com você todo esse conhecimento no dia de hoje. A grande maioria das pessoas buscam emagrecer fazendo de forma errada. E se você soubesse como não errar mais, você já estaria no lucro, não é mesmo? E eu vou te mostrar aqui o jeito errado e o jeito certo de emagrecer. O que a grande maioria das pessoas fazem é decidir de forma racional querer emagrecer. E isso é um grande erro. É justamente o causador do efeito sanfona. E eu vou explicar para você um pouco melhor sobre isso. Quando você decide mudar algo em sua vida sem os motivos corretos, você está decidindo pela força de vontade. O grande problema é que a força de vontade funciona como se fosse uma pilha como essa aqui. Você começa a academia, começa uma dieta ou qualquer outra coisa para emagrecer. E conforme as dificuldades vão aparecendo, o dia a dia, o frio, a chuva, a festa de final de semana, um amigo que não acompanha mais, a família que não ajuda, tudo vai acabando com a sua força de vontade. E logo você desiste. E para piorar, ainda você vai retornar aos hábitos antigos. Justamente aqueles hábitos que fizeram você ganhar peso no passado. E justamente por isso, é claro, você vai ter o efeito sanfona novamente em sua vida. E esse problema acontece porque dentro da sua mente existem gatilhos emocionais que não querem que você emagreça. E logo eu vou explicar para você como esses gatilhos emocionais funcionam e como você pode mudar cada um deles. E quando você decide algo pela força de vontade, mas dentro da sua mente existem gatilhos diferentes daquilo que você quer, em pouco tempo você irá desistir, porque a sua força de vontade, assim como uma pilha, simplesmente vai acabar. E você só irá conseguir ter foco, disciplina e alcançar os seus objetivos em qualquer área da sua vida, inclusive no emagrecimento, quando essa pilha da força de vontade estiver carregada pelos gatilhos emocionais que existem dentro da sua mente subconsciente. Eles têm que estar alinhados. Ou seja, independente do que você tenha como objetivo, você somente vai conseguir quando o interesse da mente consciente, a sua mente racional, estiver igual à sua mente subconsciente, ou seja, a sua mente emocional. Então, somente quando você alinhar esses dois pontos é que você realmente vai conseguir emagrecer. Em outras palavras, enquanto esse interesse da mente consciente e da mente subconsciente forem diferentes, nenhuma dieta do mundo irá funcionar por muito tempo. Afinal de contas, quando essa força de vontade acabar, você sempre vai desistir e voltar a ter efeito sanfona. O jeito certo para quem realmente quer emagrecer e manter o corpo magro é, antes de qualquer coisa, alinhar os interesses da mente consciente com os da mente subconsciente. E agora você deve estar se perguntando, como entram as programações na sua mente? Como alinhar a mente consciente com a mente subconsciente? Vamos lá, eu vou explicar isso um pouco melhor aqui nesse quadro. Então observe como você pode mudar a sua mente. E a partir de agora eu vou pedir para você utilizar muito a sua imaginação, tá? Imagine aí que isso aqui é um cérebro e aqui é uma folha, um papel em branco. Imagina isso. Aqui dentro do nosso cérebro é como se a gente fosse guardando todas as informações, sentimentos, interpretações que a gente foi vivenciando ao longo do tempo. Então imagina aí que eu tenho aqui uma folha de papel onde tudo que vai acontecendo comigo eu vou escrevendo. Olha, aquela pessoa me tratou bem, eu me senti bem. Então eu vou escrever aqui, me senti bem. Eu escutei dizer que todas as pessoas que são obesas elas comem demais. Então, eu escrevi aqui. Outra pessoa falou que não, que as pessoas obesas não comem demais. Escrevi aqui também.
E aí então eu vou somando todos os aprendizados, tudo que eu ouvi, tudo que eu assisti no filme, tudo que eu assisti na novela, tudo vai sendo escrito aqui, ó, certo? E aí então, o que acontece? Todas essas informações que vão sendo escritas aqui, eu vou utilizando ela ao longo da minha vida. Por que você é do jeito que você é? Imagina, lá no trabalho, você tem alguns comportamentos por conta de alguma coisa que aconteceu no passado, agora eu não faço mais assim. Ou, por exemplo, antes eu fazia de tal jeito, mas aí tal coisa dava errado, agora eu faço de um jeito diferente. Então, todas essas informações estão escritas aqui, dentro da sua mente, né? Imagina que esse papel em branco aqui faz parte da sua mente. Então, justamente por aí é que começam a entrar todas as informações na sua mente, né? Toda a nossa programação. Ela vem justamente de tudo aquilo que você vivenciou, de todas as experiências que você teve. Como você se sentiu. Eu me senti bem, então eu vou continuar repetindo isso aqui. Eu me senti mal, então eu vou parar de fazer isso aqui. Então tudo que a gente vai vivenciando, a gente vai tendo aí resposta nessa vida, né? Então você pode perceber, por exemplo, no seu trabalho, na sua família, tem pessoas que você gosta mais, você agrada mais, porque em algum momento da sua vida você aprendeu que aquela pessoa, ela te trata melhor. Então você acaba tratando ela melhor também. Outras pessoas você não trata tão bem assim. Por quê? Em algum momento da sua vida, você também viu que a recíproca não era verdadeira. E isso tudo está registrado. Por isso você tem o comportamento que você tem. E você pode notar, por exemplo, tem pessoas que naturalmente são grossas. E você pergunta para ela assim, poxa, fulano, não precisa ser tão grosso assim. Né? E aí ela vai responder para você, mas eu não estou sendo grosso, estou falando normal. Vocês que estão cheios de mimimi aí. Na cabeça dela, no ponto de vista dela, ela realmente está sendo normal. Ela não sabe, ela não reconhece que ela realmente está sendo grosseira, porque aquele é o normal dela, tá? E isso é um ponto de vista da nossa própria mente. Lembra que eu falei para você que a nossa mente, ela nos engana? Ela faz a gente ter uma visão distorcida de nós mesmos? É isso que acontece. E agora eu vou explicar para você por que isso acontece. Imagina, por exemplo, que eu tenho uma taça aqui. Beleza. Imagina que durante a vida da gente vai acontecendo várias coisas. Vou pegar aqui um exemplo que já aconteceu várias vezes, tá? É bastante comum, infelizmente. Imagina que uma menina, ela foi abandonada pelo pai quando criança. Então ela teve uma figura masculina, um homem, que machucou ela, porque se ela foi abandonada, ela se sentiu mal com aquilo, né? Então ela se sentiu ali machucada. Então, nessa taça aqui, vai preencher um pouquinho, né? Então foi escrito aqui, um homem que eu confio me abandonou e eu me machuquei. E aí depois, lá no colégio, alguma coisa assim, os coleguinhas do colégio começaram a machucar ela, brincar com ela. E aí, de novo, a mente vai estar associando figura masculina, que eu confio, que eu gosto, acabou me machucando de novo. Então, de novo, tô aqui, Aí depois, lá no namoro, né, eu tenho um menino lá que resolveu passar um pouco do ponto e acabou fazendo ela se sentir mal com aquilo. Então, de novo, vai encher mais um pouco essa taça aqui e vai ficar registrada aqui na memória dela. Então, vai chegar um momento que os acontecimentos, né, vamos supor assim, no trabalho aquela pessoa sofreu assédio, encheu a taça dela e transbordou. Agora tá transbordando aqui, tá? A mente, ela disse o seguinte, olha, não aguento mais. Eu não aguento mais lidar com essa situação aqui. Todas as minhas capacidades de lidar com esse tipo de emoção acabaram. Agora eu tenho que tomar uma atitude para que isso aqui não aconteça mais. O que vai acontecer? Teve ali alguns pontos que aconteceram durante a vida dessa criança, né, dessa pessoa, que agora é uma pessoa adulta, e a mente, ela vai começar a querer achar um jeito de proteger para que não transborde mais, né, ou para que evite transbordar tão rapidamente. E aí o que vai acontecer? A mente humana, ela vai começar a buscar várias coisas para fazer essa pessoa se proteger daquilo. Ela vai fazer o seguinte, o que eu tenho aqui nos registros da minha mente? Eu ouvi dizer, o meu irmão, que ele nunca ficava com mulher chata, porque toda mulher chata é insuportável, ele não ficava com mulher chata. E aí a mente vai pensar o seguinte, todas as vezes que eu enchi minha taça ali, aquela taça que eu desenhei, tinha relação de homem que eu confiava. Então eu vou tentar me afastar dos homens, porque assim eu estou me protegendo. E aí eu vou começar a ver assim, quais são as formas que eu tenho para me proteger afastando os homens de mim. E aí eu vou pegar lá, bom, o meu irmão falou que toda mulher chata ele não quer, então se eu me tornar chata, possivelmente eu estou me afastando dos homens. Então você vai ver lá que tem uma outra memória aqui, que ela ouviu a mãe, quando ela era criança ainda, ela ouviu dizer o seguinte, olha, homem não presta e olha, tem que tratar homem de qualquer jeito mesmo. Você tem que tratar o homem como se fosse
um pano de chão. Então então eu tenho que tratar os homens como se fosse pano de chão, o que é muito parecido com ser chata, né? Então, ok. Vamos ver uma outra aqui, ó, uma outra memória aqui que a mente achou. Foi o seguinte, olha, o meu pai falava que a minha tia nunca tinha casado porque ela era obesa. E aí, então, nenhum homem iria querer ela. Então obesidade também é uma forma de proteção, porque se nenhum homem quer se aproximar de uma mulher obesa, então tá aí uma forma de eu me proteger. Então aqui, ó, mais uma historinha. Daí depois vem aqui mais uma outra aqui, né? O que tem ali? A minha tia falou que a vizinha dela nunca casou porque ela era depressiva. Então se eu tiver depressão eu vou afastar os homens? Ok, então tá aqui. Você percebe ali, ó, que a sua mente, ela achou várias formas de proteger você. Para quê? Para que você não sofra mais com os homens que ficam machucando você, entendeu? Então, essa é um dos motivos que pode fazer com que você tenha dificuldade de emagrecer. Um dos. Depois eu já vou dar outro exemplo aqui. Então a mente vai fazer o quê? Eu vou tentar ser chata para ver se eu afasto os homens. Se essa forma de proteção der certo, ela vai continuar. Se ela não der certo, ela vai pensar, olha, eu fui chata por um tempo, mas eu acho que não deu certo. Então essa forma de proteção não funcionou. Vou tentar a próxima. E aí ela vai tentar a próxima aqui. E se eu for rude, né? Se eu for rude com as pessoas, se eu for grosseiro, tratar as pessoas como pano de chão, né? Será que vai dar certo? Digamos que não dê. Olha, essa proteção não funcionou. Então se não funcionou, volto a ter os meus antigos comportamentos, né? Eu me torno legal de novo e tal. Mas agora eu vou para a próxima. Qual que é a próxima? Me tornar depressivo. E aí o que acontece? Por mais que essa pessoa tente sair da depressão, enquanto a mente achar que essa proteção está dando certo, essa pessoa nunca vai conseguir sair da depressão. Ela vai ter que tirar esse gatilho aqui de dentro para que ela saia da depressão. Só que digamos que essa pessoa percebeu que, olha, a depressão não está afastando os homens. Então o que vai acontecer? Ela vai melhorar da depressão, porque essa proteção não funcionou, e agora vamos para a próxima, que é o quê? Obesidade. E aí a mente vai tentar. Se por um acaso a obesidade der certo, essa pessoa vai tentar de tudo para emagrecer e ela não vai conseguir. Por quê? Ela vai tentar emagrecer pela força de vontade, pela pilha, né, que eu expliquei antes, certo? Pela força de vontade. Só que aqui dentro diz que o seguinte, olha, obesidade está me protegendo. Eu não posso deixar de ser obesa. Eu quero me proteger. Então, essa é uma das formas. Uma forma de obesidade é justamente a proteção. Lembra pra você que eu falei que quando eu era criança, eu era magrinho, tinha bronquite, né? E todas as pessoas maiores ficavam batendo na minha cabeça, na orelha. E quando eu tinha 13 anos, eu era maior, já até confundido com pessoas que eram acima de 18 anos. Então, o que aconteceu comigo? Eu sofria muito bullying. E eu não queria mais sofrer bullying. E a minha mente, de alguma forma, entendeu que ninguém faz bullying com quem é maior. Por quê? Porque quando eu era magrinho, eu só percebia aquilo que eu sofria, que era os petelecos na orelha, que era batido na cabeça. Eu não via os gordinhos sofrendo, porque não era a minha realidade. E aí então, a minha mente entendeu, olha, ninguém bate na cabeça dos gordinhos, ninguém bate nas orelhas do gordinho. Claro que o gordinho também tinha lá os problemas que eles tinham com bullying, só que a minha mente não via isso. Por quê? Porque não era o meu problema. O meu problema era bater na orelha, certo? Então eu comecei a engordar. Quando eu comecei a engordar, aí eu comecei a descobrir os outros problemas, que eu não tinha antes consciência. A partir daquele momento eu comecei a ter. E aí então a sua mente vai na tentativa e erro, procurando formas de proteger você. Enquanto ela achar que está dando certo, ela continua com aquele método ali. Se ela achar que não está dando certo, ela vai simplesmente abrir mão e vai para a próxima. Vai procurando, até achar algum ponto ali. E o que aconteceu comigo lá na escada, por exemplo? Né, que eu falei para você, naquele momento na escada lá, eu mudei a minha cabeça, certo? A minha mente ela começou a pensar o seguinte, eu quero ser um pai presente. Aquilo para mim foi importante, né? E aquilo mexeu muito comigo emocionalmente. Lembra que a nossa mente subconsciente é 95% de nós? É 19 vezes mais forte que a nossa mente consciente? Então, a minha mente começou a buscar várias formas. E dentro dos registros que ela tinha, das experiências que eu vivenciei, a minha mente conseguiu entender que se eu emagrecer, eu vou conseguir realizar o sonho de ser pai. Eu vou me tornar mais saudável. Mas ela poderia ter achado outros problemas que eu não iria gostar. Como, por exemplo, eu realmente não tenho mais jeito, né? Então eu vou me tornar depressivo. Talvez eu pudesse até me suicidar se fosse o caso. Se essa fosse a forma de proteção que a minha mente encontrasse. Graças a Deus não foi isso. Existem muitos pontos aqui onde a nossa mente subconsciente vai vasculhar. Desde a barriga da mamãe, né? Quando a gente está ainda dentro da barriga da mãe, depois a primeira infância, dos 0 a 7 anos, depois a adolescência e por aí vai.
certo? Então a nossa mente ela está o tempo todo procurando jeito de transformar a gente. Ah, Sidney, é só como forma de proteção? Às vezes ela pode manter você obeso por outras questões também, que não é somente proteção. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele foi magro por bastante tempo. Só que as pessoas começavam a questionar ele. Como que você é magro se seu pai e sua mãe são gordos? Será que você é filho deles mesmo? E aí ele, claro que eu sou filho deles. Óbvio, eu não sou magro. Eu estou magro, ele falava. Mas é só uma questão de tempo, eu também vou engordar. E aí o que aconteceu? Quando ele entrou na vida adulta dele, ele começou a engordar. Engordar e chegou a mais de 120 quilos. Porque ele tinha ali um gatilho muito forte, que era o fato de querer se sentir pertencente da família, né? Ele queria ser membro da família. Então a mente subconsciente, querendo fazer ele ser membro da família, fez com que ele ganhasse peso. Por quê? Porque eu quero fazer parte desse grupo aqui. Eu não quero me sentir excluído. Então ele começou a ganhar peso por conta disso. A mente dele começou a fazer com que ele tivesse comportamentos e hábitos que ele nem estava percebendo, mas ele estava ganhando peso. Mas existem outros fatos também, onde a sua mente vai sabotar você para que você se mantenha acima do peso. E olha só esse exemplo. Teve uma vez uma pessoa que orgulhosamente ela falava que ela era gorda porque ela comia. E se ela comia é porque ela tinha condições de comer. Olha como está forte aqui o emocional do orgulho, da ostentação. Se eu como é porque eu posso, é porque eu tenho dinheiro, né? Então olha só, olhando mais a fundo essa pessoa, quando criança ela havia passado fome. E ela mesma tinha como significado muito forte. Se eu estou passando fome, eu estou em risco de vida. Está gravado aqui dentro, na mente subconsciente. Agora, se eu estou comendo além do normal, se eu estou obeso, se eu estou grande, é porque eu tenho dinheiro para comer. Então não corro mais risco de vida. E além de não correr mais risco de vida, se antigamente ele, por passar fome, passou vergonha por não ter dinheiro, agora o corpo dele demonstra para todo mundo que ele tem dinheiro. Por quê? Porque se eu estou obeso é porque eu como, se eu como é porque eu tenho dinheiro. Então o corpo dele era como se fosse na mente dele uma demonstração de poder. Por quê? Lá na infância ele passou vergonha porque não tinha o que comer, não tinha dinheiro. Agora na vida adulta eu ostento, eu ando de lancha, eu sou obeso, eu vou em restaurantes caros, eu bato foto, mostro para as pessoas. Então perceba que às vezes a mente está te protegendo ou às vezes ela está mostrando para as pessoas porque ela tem um vazio emocional que precisa ser preenchido, que é justamente a ostentação. Então isso acontece muito também. O mesmo também acontece com as pessoas que têm vícios. As pessoas que têm vício, muitas vezes ela tem a ausência do pai, tem a ausência da mãe, tem um sentimento de baixa autoestima em algum ponto da vida, que está tudo registrado aqui. E aí o que aconteceu? A mente subconsciente pensou, preciso preencher esse vazio. Como é que eu vou preencher esse vazio? Ah, o meu tio falava que ele bebia para se sentir bem. Ah, o meu vizinho falava que bebia para esquecer dos problemas. Ah, no filme eu sempre vejo as pessoas bebendo para comemorar alguma coisa. Então a bebida, ela sempre traz algum sentimento bom. Então eu vou começar a beber, vou me tornar alcoólatra. E aí essa pessoa ela faz de tudo para sair de um vício. Pode ser alcoolismo, pode ser drogas, pode ser no doce, por exemplo, né? Por quê? Da mesma forma que ela ouvia falar sobre o álcool, ela pode ouvir falar sobre a cocaína, pode ouvir falar sobre o doce, e assim vai. De acordo com todas as memórias que tem aqui dentro, você vai começar a ter hábitos e comportamentos que você nem percebe, e aí você só vai perceber se aquilo se tornar um problema para você. Caso contrário, você não vai perceber. Então isso é uma das formas que a sua mente pode estar sabotando você e você nem está percebendo. Entende isso? Então essas aqui são formas que a programação entra dentro de você e você não tem controle nenhum. E agora eu vou explicar para você as 4 formas que tem de modificar a programação da sua mente, seja ela de forma positiva ou negativa, para que você entenda como você pode mudar a sua programação para que você consiga, de fato, tirar aqui de dentro todos os gatilhos emocionais que estão atrapalhando o seu emagrecimento para que você consiga, de fato, emagrecer e manter seu corpo magro. Somente quando você, de fato, vencer esses gatilhos emocionais é que você também conseguirá vencer o efeito sanfona. Enquanto você não fizer isso aqui, qualquer coisa que você fizer vai sempre desistir e voltar ao efeito sanfona. Então, isso que eu vou explicar para você é realmente extremamente importante. Então, aqui estão as 4 formas que você conseguirá modificar a sua programação mental. E 3 delas foram o que veio acontecendo com você até hoje, que você não percebeu, mas elas estavam sempre presentes na sua vida.
E olha só como acontece. Eu botei aqui esse desenho como se fosse, por exemplo, a figura de uma autoridade. O que é figura de autoridade? Pai, mãe, professor, médicos, todos eles são figuras de autoridade. Mas para ser um pouco mais específico, figura de autoridade é toda pessoa que você confia. Para dar um exemplo aqui bem claro para você. Imagine que você acabou de comprar um celular que você não sabe mexer. E aí você chegou na sua casa, você viu lá o seu sobrinho de 20 anos, que já está acostumado com tecnologia, e você viu o seu avô com 95 anos que mal consegue enxergar o celular. Aí então você olha para os dois e fala assim, bom, quem é que vai me ajudar aqui? Aí você pede ajuda para o seu sobrinho. Se ele conseguir te ajudar, você vai começar a ter uma visão dele como sendo autoridade naquele assunto. E aí, tudo que ele falar para você se torna verdade, ou seja, tudo que ele falar para você entra na sua programação mental. Agora, se você, por exemplo, está querendo fazer uma surpresa no seu casamento, e você olha para o seu avô com 95 anos, que foi feliz pra caramba na vida dele de casado, você vai olhar para ele, vai olhar para o sobrinho que nunca namorou, e vai pensar o seguinte, quem que é autoridade no assunto casamento, relacionamento aqui? Aí provavelmente você vai dar autoridade para o seu avô. Então perceba que a autoridade muda de pessoa para pessoa de acordo com o assunto, né, que você está conversando. Se eu percebo que aquela pessoa entende sobre isso, ela é autoridade nisso. Então isso é uma pessoa de autoridade. Quando a gente percebe nela que ela entende sobre alguma coisa que ela pode ajudar a gente. E normalmente quando nós somos crianças, os nossos pais, né, são vistos como nossa autoridade, né, como a pessoa de maior referência, os nossos heróis. Então tudo que um pai fala, tudo que um professor fala, ele entra com muita facilidade na nossa mente, certo? Então isso pode sim construir toda a programação que você está tendo hoje, inclusive também pode modificar a sua programação. E eu vou te dar um exemplo aqui de como você pode modificar a sua programação através da autoridade. Imagina que você está tocando violão agora. Você está tocando violão e você acredita que está tocando muito bem. Aí chega o seu pai para você sabe que ele não sabe tocar violão, e aí seu pai chega para você e fala assim, nossa, como tu toca bem violão. Você vai agradecer e fala assim, tudo bem. Mas o peso do seu pai não tem tanta referência, porque no assunto violão, o seu pai não é assim uma autoridade, entende? Então por isso que naquele momento para você não vai fazer tanta diferença assim. Agora, por outro lado, se você acredita que está tocando bem violão, e aí chega lá o seu professor de violão e fala para você assim, nossa, como você está tocando bem, você não quer vir tocar comigo na banda? Opa, você acreditava que estava tocando bem, só que agora este convite fez com que você acreditasse 10 vezes mais, entende? Então agora a sua confiança aumentou 10 vezes mais. Agora, por outro lado, se mesmo que você acredite que toque bem, e aí você tá lá tocando violão, tá tocando bem, você tá feliz com aquilo, e aí de repente chegou uma pessoa que você admira, um cantor que você admira, o teu professor mesmo, chega pra você e fala, nossa, o que você tá fazendo aí? Que barulho é esse? Você tá estudando aí há anos e não aprendeu a tocar ainda direito? Por ela ser uma pessoa que você admira, ela é uma autoridade. E quando ela fala coisas que você não esperava dela, isso é uma surpresa. E aí o que acontece? Poxa, eu acreditava que estava tocando bem, mas aquela pessoa que eu admiro, meu professor, falou que eu não toco tão bem assim. Essa pessoa pode fazer você acreditar que não toca mais bem violão, ela pode fazer com que você pare de querer tocar violão, que você simplesmente desanime, que jogue o violão fora, porque uma autoridade tem a capacidade de, em uma única frase, destruir tudo aquilo que você acredita, modificando completamente a sua programação. Então isso é extremamente perigoso também, né? Você não tem controle sobre as pessoas, o que elas vão falar. Essa forma aqui não é a melhor forma da gente modificar nossa programação porque a gente não tem controle sobre ela. E outra forma também que nós fomos criando toda a nossa programação ao longo do tempo é justamente sobre as nossas emoções. Você lembra que eu falei para você com relação àquele episódio lá na escada? Percebeu o quanto o emocional tinha envolvido naquilo? Foi o forte impacto emocional que eu tive lá. Então aquele forte impacto emocional, ele modificou completamente a minha visão. Se antes eu tinha um tipo de pensar, depois eu mudei. Certo? Isso também pode acontecer em outros fatores, como por exemplo assim, imagine que você tem um casamento feliz, imagine que você acredita nas amizades, que as amizades verdadeiras são legais e tudo mais, você acredita nisso. E de repente você foi trabalhar, foi viajar a trabalho, só que deu algum erro lá no trabalho, você era para ter ficado uma semana fora de casa e você já voltou no dia seguinte. E aí você chegou em casa e encontrou o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, com a pessoa que você ama. Naquele momento ali, você vai ter um forte impacto emocional. Só que vai ser um forte impacto emocional negativo. Então, quando aquele momento aconteceu, tudo aquilo que você acreditava sobre as verdades, sobre os valores do relacionamento, vai por água abaixo.
você vai começar a ter dificuldade de se relacionar de novo agora. Por quê? Poxa, eu confiei tanto no casamento e não deu certo. E o pior de tudo, foi com o meu melhor amigo. Então tudo aquilo que eu acreditava antes sobre amizade também dá água pro vinho. Eu simplesmente tenho dificuldade agora de acreditar nas pessoas. Então perceba que um forte impacto emocional pode destruir a nossa vida, né? E a gente também não tem controle. Como é que a gente vai dizer assim, me causa um forte impacto emocional aí de forma positiva? Não tem como controlar isso. Por quê? Porque depende daquela folha em branco lá, tudo que está escrito lá dentro, né? Dependendo do que está escrito lá dentro, a nossa mente vai entender de um jeito positivo ou de um jeito negativo. Dependendo do que tiver escrito aqui dentro, de toda a experiência que eu tive ao longo do tempo, essa mesma traição, ela pode ser vista assim, essa pessoa não era boa, esse amigo não era bom, e eu continuar com um bom relacionamento com o resto. Mas dependendo do que está escrito aqui dentro, eu posso generalizar. Nenhuma mulher presta, nenhum homem presta, nenhum amigo presta. Eu posso generalizar de acordo com o que está escrito aqui dentro da minha mente, né? Das minhas histórias de vida, das minhas experiências. Então perceba que ainda é uma faca de dois gumes, eu não tenho como controlar isso. Então isso realmente é ruim. É uma forma que dá pra gente modificar a mente? É, mas eu não tenho controle nenhum. Então essas duas formas aqui, eu não tenho controle nenhum sobre como eu vou modificar a minha mente, certo? Outra coisa também que pode fazer com que você modifique a sua mente, que você já começa a ter um pouco mais de controle agora, é justamente o fato de você ter a repetição. E como é que funciona essa questão da repetição? É essa forma aqui, Você vai repetindo alguma coisa na sua vida. Por exemplo, eu quero tocar violão, então eu repito a mesma música sempre. Quanto mais eu toco, melhor eu vou me tornando, e então essa reprogramação vai surgindo, e chega um momento que eu acredito que eu toco bem, porque eu já toco até de olho fechado. Então essa repetição vai fazendo com que eu acredite na música. Outra coisa também que é a repetição, né? Todo dia alguém elogia o meu trabalho. Hoje me elogiaram, ontem me elogiaram, estão toda hora me elogiando, estão repetindo um elogio. Então eu começo a acreditar que aquilo realmente é verdade. Por mais que eu seja inseguro em alguma coisa na minha vida, quando alguém começa a me elogiar naquele ponto, eu começo a me sentir seguro. Da mesma forma, quando as pessoas começam a me criticar sobre algo. Se as pessoas começam a me criticar, né? Vou botar aqui a bolinha vermelha agora, né? Se elas começam a me criticar, por mais que eu fosse seguro em algo, a repetição, né, da crítica, nossa, você não faz nada direito, você faz tudo errado, né? Olha, onde você bota a mão você quebra. Essa repetição vai fazer eu me tornar inseguro, porque eu simplesmente repeti isso de várias pessoas. Então, poxa, todo mundo tá falando isso, então de certo é verdade. Eu começo a acreditar naquilo. E a partir do momento que eu começo a acreditar naquilo, aquilo se torna uma verdade para mim, se torna minha nova programação. Sim, mas você falou que dá para ter controle. Ok, eu não consigo ter controle sobre as pessoas de fora. Eu não consigo ter controle sobre o mundo externo. Então esse é um problema, certo? Mas eu posso começar a olhar para minhas memórias, começar a olhar para as coisas que eu fiz na minha vida e começar a perceber todos os dias. Nossa, eu passei no colégio direto, eu sempre tiro notas boas, eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero. Eu posso começar a olhar para minha vida e eu mesmo repetir para mim que eu sou capaz, que eu consigo fazer isso. E aí, quanto mais eu lembro das coisas positivas que eu já fiz na minha vida, mais eu me sinto capaz, porque eu tenho evidências. Eu posso acreditar naquilo que eu vivi, eu posso acreditar naquilo que eu sei que é verdade. E como eu consigo repetir isso para mim mesmo, eu consigo diminuir os impactos negativos que o mundo está causando em mim, e eu consigo melhorar minha autoestima através de perceber as minhas memórias boas e ficar olhando somente para elas. Então é uma forma que eu posso fazer. O problema disso é que demora um pouco, tá? Demora bastante. Inclusive assim, o que adianta eu ficar falando que eu sou bom, mas o mundo tá falando que eu sou ruim? E aí eu fico aqui numa corda de cabo de aço lá, onde fica dois times, um para cada lado, puxando, e nenhum vence, né? Ou um dos dois vence, o mais forte vai vencer. Então se você tiver muita crença, muita memória positiva, talvez você consiga aí dar a volta por cima e aumentar a sua autoestima. Agora, se o peso do mundo repetindo é o pior, você vai acabar sofrendo aí com isso. Nós temos essa forma aqui, onde você tem 100%, tá? Não é 99, não é 95, nada, tá? Aqui você tem 100% de controle sobre a mudança da sua transformação. Essa aqui é a forma mais segura de você mudar a programação da sua mente. Essa aqui é a única que você tem 100% de controle sobre ela, que é justamente a hipnose.
Eu não sei o que você conhece sobre hipnose, o que você já ouviu falar sobre hipnose, mas eu vou pedir para você simplesmente esquecer tudo que você já ouviu até hoje. Simplesmente esqueça. Tudo que você viu em filme, tudo que você viu em novela, tudo que você viu em séries, tudo. Porque aquilo lá são programas de televisão que querem ganhar audiência e eles mexem muito com o interesse, com a curiosidade, com coisas que fazem você, uau, mas é assim, fazem você ficar impressionado, impressionada, e isso faz com que você tenha uma visão distorcida do que realmente é hipnose. Você já está em hipnose todo santo dia e você nunca percebeu. Por quê? Porque nunca te falaram o que realmente é hipnose. Te desmistificaram um pouco sobre isso para que você entenda realmente o que é e o que não é hipnose e como que ela vai mexer com a sua programação mental, fazendo com que você realmente consiga ter controle total da sua mente. E assim você conseguirá modificar a programação da sua mente para que você consiga se manter no corpo magro. Então olha só como é interessante. Agora que você já viu esses 4 aqui, né? Eu vou deixar aqui somente a nossa querida hipnose aqui, tá bom? O que acontece? Quando você está em hipnose, você começa a abrir a sua mente subconsciente. Lembra da mente lá, daquele papel em branco e tal? Então, vamos desenhar aqui o papel em branco novamente. Quando você está em hipnose, você tem acesso a tudo que está escrito aqui dentro. Tá? Tudo que tiver aqui dentro, você está escrito. E aí, o que você faz? Quando você está em hipnose? Você tem 100% de controle sobre a sua vida, tá bom? É somente você que tem controle, inclusive. Ninguém pode controlar você, ninguém vai dominar você. É somente você que tem controle com relação a você mesmo. Somente isso. Daí, claro, não é qualquer hipnose, não é de qualquer jeito. Existe um jeito certo para isso, tá? E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas o que vai acontecer? Quando você estiver em hipnose, você vai ter acesso a tudo isso aqui, ó. Hoje, aqui, conscientemente, você tem acesso a apenas 5%, que é aquilo que você lembra, né? Que vamos dizer assim, ó, é um pedacinho aqui, ó, só um pedacinho, né? E a sua mente subconsciente é todo o resto. Agora, você já percebeu que tem muita coisa que você não lembra? Pois é, em hipnose você vai lembrar de tudo. E aí o legal é o seguinte, aqui eu tinha uma memória que me mostrava tal coisa, era um gatilho negativo, que fazia eu me manter obeso. Então eu vou modificar, agora eu vou escrever tal outra coisa aqui, certo? Aqui eu tinha uma outra memória que dificultava o meu emagrecimento, agora eu vou modificar, vou escrever outra coisa aqui. Então isso que a hipnose vai fazer por você. Você vai começar a detectar, a encontrar todas aquelas pequenas memórias, todos aqueles sentimentos que sabotavam o seu emagrecimento e vai começar a modificar com uma nova informação. E você modificando com uma nova informação, o que vai acontecer? Os seus hábitos vão começar a mudar. O seu comportamento, a sua forma de pensar vai começar a mudar. E uma vez que eu mudo meus hábitos, meu comportamento, o emagrecimento é certeiro. Me manter magro, se eu tenho novos hábitos, novos comportamentos, é óbvio que eu vou me manter magro. Não vai ser mais uma dificuldade, não vai ser mais um sacrifício. Por quê? Porque a programação mental foi alterada, foi modificada. Então, dessa forma, é que você vai, através da hipnose, entrar aqui dentro e começar a modificar tudo aquilo que estava incomodando você. Algumas coisas você vai simplesmente limpando, né? Vamos dizer assim, algumas coisas você simplesmente vai limpar e outras coisas você vai modificar. Simples assim. É dessa forma que vai acontecer. E como eu falei antes, não é qualquer hipnose. Existe um jeito certo para que você consiga fazer isso. Existe um passo a passo para que você consiga fazer do jeito correto, para que você não venha fazer com que a sua mente encontre outras formas de manter você obeso. Então existe um passo a passo para que você faça isso e tenha a programação mental que você deseja ter. Né? Ter mais autoestima, ter mais foco, ter mais determinação, se dar bem no trabalho, ter mais desenvoltura para falar em público, falar com as outras pessoas. Eu quero falar melhor com as outras pessoas. Dá para fazer tudo através da hipnose. Eu hoje ajudo as pessoas com hipnose a falar em público, a ter mais autoconfiança, mais autossegurança, a não ter mais ansiedade, a vencer a depressão, a vencer a compulsão alimentar. Através da hipnose, se você quiser, você pode começar a gostar de fazer atividade física, você pode começar a gostar de fazer academia, você pode começar a beber mais água, você pode dormir melhor, ter mais qualidade de sono. Se você quiser, você pode, por exemplo, ter mais atividade física. Você pode falar em público com as pessoas. Ou seja, qualquer benefício que você quiser ter. Aquela pessoa lá é tão legal porque ela é assim, assim, assim. Você gostou dessa atitude dela? Gostei. Você queria ser assim também?
através da hipnose é possível fazer isso. Vencer toque, a pessoa era muito dependente, estava dentro de um relacionamento tóxico. A partir da hipnose a gente venceu isso. Agora ela não tem mais esse problema com dependência emocional, ela está totalmente independente. Então perceba como a hipnose pode trazer vários benefícios na sua vida. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem gravar numa câmera como eu estou fazendo agora, né? E através da hipnose ela pode começar a fazer isso. Então existem vários benefícios, né? É claro que aqui a gente está focando no emagrecimento para que você emagreça e mantenha seu corpo magro. E isso você vai conseguir assim como eu consegui, assim como outras pessoas também conseguiram. No começo desse workshop, você viu várias pessoas que passaram por esse processo. E elas conseguiram emagrecer e se manter magra. E é justamente isso que eu quero que você experimente, para que você se dê a oportunidade de experimentar uma nova vida, de experimentar um novo jeito de ser, com novos hábitos, novos comportamentos, com mais qualidade de vida, com mais autoestima, com mais autoconfiança, para que você consiga conquistar o corpo e a saúde que você sempre desejou. Então perceba que através da hipnose você pode vencer vários problemas com relação à obesidade, compulsão alimentar, ansiedade. Aquele chocolate que eu não consigo largar, nossa senhora, sou obrigado a comer chocolate. Então tudo aquilo que você realmente quiser, você realmente conseguirá modificar através da hipnose. E por que eu falo quando você realmente quiser? É porque ninguém pode controlar você, ninguém domina a sua mente. Somente você é que tem o domínio da sua própria mente. Então, quando você realmente quiser modificar, você, através da hipnose, conseguirá ter benefícios maravilhosos na sua vida. Essa é realmente uma forma transformadora de você ter o corpo que você deseja, de você ter a saúde, a autoestima, a autoconfiança que você sempre desejou na sua vida. E como eu falei antes, quando eu estava aqui explicando no quadro, não é qualquer hipnose que vai ajudar você. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. E como eu falei antes também, eu também fui fazendo vários cursos. Eu fui aprimorando e criando técnicas diferentes justamente para ajudar você a emagrecer. Tudo pensando nos resultados cada vez mais rápidos e cada vez melhores. Tudo pensando em você. E agora que você já entendeu como a nossa mente funciona e como as nossas emoções influenciam todos os nossos resultados, inclusive no emagrecimento, fazendo com que você viva numa eterna briga contra a balança e o efeito sanfona, eu sei que algumas pessoas começaram a assistir aqui essa aula, aprenderam alguma coisa e logo depois se sentiram saciadas e até mesmo já foram embora. Isso está tudo bem, não tem nenhum problema com relação a isso. Porém, eu também sei que você está aqui até agora comigo. Eu sei que você realmente quer mudar. E é pensando em você que quer emagrecer, quer manter o corpo magro, é pensando em você que quer acabar de uma vez por todas com o efeito sanfona que eu estou aqui. E eu acredito que você realmente queira dar o próximo passo para ir além, para que você coloque em prática tudo o que eu ensinei para você até agora. Tudo que você aprendeu até aqui com relação à hipnose, com relação à nossa mente, eu tenho certeza que você realmente está querendo mudar a sua vida. E é pensando em você, em ajudar você, que eu desenvolvi um programa de acompanhamento diário chamado Hipno Slim. Hipno que vem de hipnose, Slim que vem de emagrecimento, do inglês. E esse acompanhamento será 100% ao vivo e com duração por 21 dias. É onde eu irei pegar literalmente você pela mão para ajudar você na sua transformação. E é justamente isso que eu quero que aconteça com você. E esse acompanhamento será pelo Zoom, porque assim eu tenho mais proximidade com você. E você também comigo, podendo fazer as perguntas ao vivo e assim aumentando as suas chances de resultado. E durante esses 21 dias, nós teremos hipnoses todos os dias, cada um com um objetivo diferente, para garantir que você tenha o máximo de resultado na sua transformação. E também haverá exercícios de hipnose diariamente para que você possa fazer no seu tempo, no seu horário, em qualquer lugar. As aulas serão ao vivo, porque dessa forma nós iremos garantir que você tenha mais resultado. E por ser um programa ao vivo, vai evitar a procrastinação e aumenta o seu comprometimento com você mesmo. E serão todos os dias, justamente para gerar o hábito, a continuidade. E esses 21 dias de acompanhamento será o necessário que você terá para começar o seu processo de transformação. E quando eu falo para começar o processo de transformação, eu estou sendo realista, porque eu sei que aqui tem pessoas que querem emagrecer apenas 10 quilos, mas tem pessoas que querem emagrecer acima de 30 quilos. De uma forma realista, a gente tem que entender que cada pessoa tem uma realidade diferente, está num tempo diferente. E por isso, o resultado de cada uma dessas pessoas também serão diferentes. Eu, por exemplo, emagreci 30 quilos em 10 meses. E eu já tive clientes que emagreceram mais de 30 quilos em menos de 6 meses. Então perceba como as pessoas realmente são diferentes. Nós não temos como nos comparar com outras pessoas. Nós temos que respeitar o nosso próprio tempo. E esses 21 dias ao vivo
já será o tempo suficiente para que você tenha a transformação que você precisa, independente do momento que você está agora. E para você que tem alguma dificuldade de acompanhar as aulas ao vivo, todas as aulas serão gravadas e colocadas dentro de uma plataforma em no máximo 12 horas, para que você possa assistir quantas vezes você quiser, ou simplesmente você perdeu uma aula ao vivo, então você vai lá, assiste aquela gravação e continuar acompanhando a turma no ao vivo, sem perder nada, acompanhando toda a turma de forma sempre alinhada, mantendo sempre os mesmos objetivos, mantendo sempre ali junto com o time, com toda a turma. E com essas aulas gravadas, você ainda também poderá assistir quantas vezes você quiser, o que também é um grande benefício. E a metodologia que eu trago para você dentro da HypnoSlim é o resultado de todo um conhecimento de muitos cursos que eu fui fazendo, experiências de atendimentos presenciais, online, individuais e também em grupo. E todo esse conhecimento eu estou trazendo aqui para a primeira turma com essa metodologia que foi inteiramente criada por mim. E por isso ela é extremamente única. Você não vai ver isso em outro lugar, porque essa metodologia foi criada por mim, justamente para você que realmente quer transformar a sua vida. E é claro que por você estar aqui e vai participar da primeira turma, eu quero dar para você algumas vantagens adicionais. Imagine que se eu tivesse 10 mil alunos, seria humanamente impossível eu dar atenção para todas as pessoas. Mas, justamente pelo fato de ser a primeira turma, é extremamente normal que tenha poucos alunos. E isso já é uma grande vantagem para você. Porque, afinal de contas, quando eu tenho poucos alunos, eu consigo dar mais atenção para você. Você terá muito mais contato comigo. Ou seja, eu vou olhar para você, eu vou olhar para sua história, pegar você pela mão, eu vou conhecer você. E isso aumenta muito a sua chance de colocar tudo em prática, reprogramar sua mente, desenvolver aí a mentalidade, os hábitos que vão proporcionar para você uma vida saudável e mantendo o seu corpo magro. Isso é extremamente vantajoso para você. Normalmente, o acesso a um curso online é de apenas 1 ano, mas para você que está participando aqui pela primeira turma, você vai ter acesso a todas as atualizações por durante 3 anos após a data da sua compra. E isso também é uma grande vantagem. Mas por que, Sidney? Se a minha mente já foi modificada, por que isso é uma grande vantagem? Uma das grandes vantagens de você ter acesso por muito mais tempo é que todos os meses eu vou colocando novos áudios de hipnose lá dentro da plataforma. Então, você terá acesso a todas as atualizações por durante esses 3 anos. E eu vou colocar vários tipos de hipnose, para autoestima, para autoconfiança. Então você não tem somente o benefício do emagrecimento, você vai ter muitos outros benefícios. Isso também vai ser uma vantagem para você. O acesso à plataforma será imediato após a sua compra. Você terá acesso a todo o cronograma completo para que você possa já se organizar. E além disso, lá dentro da plataforma, no momento correto, você também terá acesso a todos os bônus que eu vou preparar para você. E conforme as pessoas vão entrando nessa primeira turma, nós iremos abordando cada uma delas, explicando como instalar e como utilizar o Zoom para garantir que você esteja com tudo certo para as aulas, quando as aulas começarem. E para você começar a se organizar por aí, já coloca na sua agenda que as aulas ao vivo começarão no dia 30/5, numa segunda-feira. E as aulas comigo irão acabar no dia 19/6, lá num domingo que vai acontecer isso. E ao finalizar todo esse período de 21 dias comigo, onde você já terá trabalhado toda a sua mente, a sua parte emocional, a sua parte mental, você também receberá alguns outros bônus. Por exemplo, você terá acesso a 3 encontros em grupo, ao vivo, no Zoom, com a nutricionista Gisele Barreto. Ela que era nutricionista da FAB até 2021. Não sei se você sabe, mas a FAB é a Força Aérea Brasileira. Então, olha só o gabarito dessa nutricionista que vai estar aqui presente com você ao vivo pelo Zoom, onde você poderá ter sessões de perguntas e respostas e aprender tudo aquilo que é necessário para você realmente se alimentar bem. Essas aulas são objetivas, direto ao ponto, para que você possa aprender facilmente. E para você ter qualidade de vida, é fundamental você conhecer o básico dos alimentos. E é por isso que a Gisele Barreto preparou as aulas com tudo o que você precisa saber sobre os alimentos e como se alimentar corretamente, sem se sabotar comendo alimentos errados achando que está comendo certo. Em todas as aulas com a Gisele também terão momentos de perguntas e respostas. E por que isso é importante? Bom, provavelmente você já leu na internet, escuta aqui, escuta ali, e afinal de contas, qual é a informação correta, né? E participando dessas perguntas e respostas, você irá tirar as suas dúvidas diretamente com a Gisele.
E então você começará a se alimentar corretamente, porque você tem uma fonte confiável que você está perguntando. E somente esse bônus, se você fosse comprar ele sozinho, você iria pagar R$ 1.200. Mas aqui, de acordo com a parceria que eu tenho com a Gisele, ele será gratuito para você que fizer parte do Hypno Slim. E você também terá acesso a 5 e-books escritos pela Gisele Barreto. Esses e-books irão orientar você com alimentação equilibrada, alimentação correta, para que você conheça a função de cada um dos alimentos. E tem vários e-books. Tem e-books com alimentos que ajudam você a melhorar a sua imunidade. Afinal, ter saúde é fundamental. E por isso, tem uma lista de alimentos que irão auxiliar você nas escolhas dos melhores alimentos para que você mantenha a sua imunidade cada vez mais forte. E-books com alimentos low carb, para evitar que você se auto-sabote por falta de conhecimento, de saber quais são os alimentos que atrapalham ou que ajudam o emagrecimento. Com essa lista de alimentos low carb, você saberá quais alimentos você deverá evitar e quais alimentos você poderá comer. E-book com alimentos com propriedades antidepressivas. Saúde mental é extremamente importante, tanto quanto do corpo. E para isso, é importante você saber quais são os alimentos que irão auxiliar você para você afastar a depressão e também as outras doenças que atrapalham a sua qualidade de vida. E-book Comendo Fora de Casa com Inteligência. Diversas dicas para você participar dos eventos entre amigos, familiares, comendo de forma inteligente, seja para você manter o objetivo de emagrecimento ou para você manter seu corpo magro e saudável. Olha que maravilhoso isso! E-books com alimentos que queimam gordura e aceleram o emagrecimento. Olha que interessante isso! Uma lista de alimentos em que você fará escolhas inteligentes, desde o supermercado até a sua mesa, para que você realmente alcance o objetivo de emagrecer de forma mais rápida. Olha que interessante isso! Todos esses bônus, se você fosse comprar eles sozinhos, ficariam R$ 249. Mas entrando no Hypno Slim, será gratuito para você. E além disso, considerando que os exercícios físicos são extremamente importantes para acelerar o metabolismo, para tonificar os músculos, evitar a flacidez, aumentar a imunidade e ainda acelerar os seus resultados, além das aulas que você terá comigo e com a Gisele, você também terá aulas com o personal trainer, com a Suelen e também com o Everton. E eles darão para você 4 aulas ao vivo com exercícios que você poderá fazer na sua casa, sem nenhuma necessidade de aparelho, justamente para que você não tenha nenhuma dificuldade. São exercícios simples e objetivos que trarão muito resultado para você. Somente esse bônus, se você fosse pagar ele sozinho, ficaria R$ 400. Mas você entrando no Hypno Slim, será gratuito para você. E talvez, nesse momento, você já esteja se perguntando, mas Sidney, se eu já trabalhei todo o meu emocional, toda a minha parte mental, essas aulas de nutrição, de exercícios físicos, eles realmente são importantes? Eu vou ser sincero com você. Eu eliminei 30 quilos em 10 meses sem nenhuma ajuda de qualquer um desses profissionais. Mas eu preciso te dizer, eu não precisaria ter levado todo esse tempo. Eu garanto para você que, com certeza absoluta, se eu tivesse buscado ajuda com algum desses profissionais de nutrição, de educação física, lá em 2015, quando eu emagreci 30 quilos, eu teria eliminado todo o peso de uma forma muito mais rápida, com muito mais saúde e ficaria com um corpo muito mais bonito. Eu tenho certeza disso. E foi justamente por isso que eu fiz questão de convidar esses profissionais maravilhosos, especiais, para dar esses bônus maravilhosos para você. E é por isso que eu estou aqui, porque eu quero facilitar ainda mais a sua trajetória. E todas essas aulas que serão dadas para você ao vivo, elas também ficarão gravadas para você assistir quantas vezes você quiser durante esses 3 anos que você terá acesso à plataforma, a partir da data da sua compra. E você deve estar se perguntando agora, e quanto será o valor para participar do Hypno Slim e ter acesso a todos esses bônus? Quando nós falamos sobre o cuidado do corpo e da saúde, qualquer preço que for dito terá percepções diferentes de valor para diferentes pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que vai achar extremamente caro pagar R$100 por mês na academia, que é algo que vai cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde e deixar o seu corpo no formato que você deseja. Porém, também tem outras pessoas que vai gastar R$100 ou mais por mês em comida e vai achar isso barato. E olha que muitas vezes são comidas que destroem o corpo e a saúde. Olha como é diferente a percepção de uma pessoa para outra. Para você ter uma ideia, no Brasil, os gastos mensais com aplicativos de comida são em média R$ 246,71. É claro que tem cidades que gastam mais e outras cidades que gastam menos, mas essa é a média do brasileiro com gasto com delivery. E se você fizer as contas,
É um gasto de R$ 2.960 por ano somente com delivery, com comidas por aplicativo. Já o site O Globo, por exemplo, diz que o brasileiro gasta em média 14% do próprio salário com cerveja. Já tem um outro site que se chama Edição Brasil, que diz que o brasileiro gasta em média R$ 184 por mês com bebida alcoólica. Isso gera um gasto de R$ 2.208 por ano com bebida. Perceba como anda a prioridade da maioria das pessoas. Puro reflexo do emocional, cheio de problemas, buscando anestesiar as suas dores em coisas que buscam sabor e prazer imediato. Quando eu falei para você sobre tudo aquilo que eu expliquei aqui para você, os vícios e tudo mais, de alguma forma, é isso que essas pessoas estão fazendo, buscando aliviar as suas dores emocionais em coisas como delivery, como bebida e por aí vai. E todas elas são coisas que destroem a sua qualidade de vida, a sua saúde e, consequentemente, o seu futuro. Tem pessoas que pagam de 20 a 40 mil reais uma cirurgia bariátrica. Depende da região do Brasil, dependendo do profissional que você contrata. E olha só que interessante. Uma pessoa que gasta todo esse valor numa cirurgia sem cuidar da parte emocional, sem cuidar da parte mental, é praticamente jogar dinheiro fora. Pelo simples fato dessa pessoa estar operando o estômago sem cuidar da mente, sem cuidar do emocional. Isso fará com que essa pessoa tenha uma tendência forte de voltar aos antigos hábitos e, consequentemente, ganhar um peso todo novamente, jogando embora todo o sacrifício que ela teve com a cirurgia, todo o dinheiro que ela gastou com a cirurgia. E eu sei até que tem pessoas que nunca fizeram cirurgia bariátrica, nunca se informaram direito a respeito, que pensam o seguinte: se estiver acima do peso, basta fazer uma cirurgia bariátrica que emagrece. Elas têm uma falsa sensação que parece algo fácil, mas não é bem assim. Tem todo um cuidado que é necessário. Operar o estômago sem cuidar da mente fará com que o pós-operatório seja um verdadeiro sacrifício. Quem já passou por bariátrica sabe que não tem nada de fácil, que inclusive é um sacrifício tremendo depois da cirurgia. E sem contar ainda os riscos de saúde que a pessoa obesa tem, com infarto e outras doenças. E todo esse custo, todo esse investimento, toda essa dor, ela poderia ser evitada se a pessoa tivesse hábitos saudáveis. E você nesse momento pode dizer assim: ah, Sidney, mas eu não consigo ter hábitos saudáveis. E é justamente por isso que eu estou aqui. Eu te ensinei aqui os motivos que fazem você não conseguir ter hábitos saudáveis até hoje. Eu te ensinei o porquê que você está se sabotando até hoje. Por que é tão difícil emagrecer e manter o corpo magro? Por que você está vivendo o efeito sanfona? E eu quero ajudar você. E eu criei o Hypno Slim para ajudar você pegando pela sua mão por 21 dias. Juntos, nós vamos limpar os lixos emocionais, as programações mentais que estão atrapalhando o seu emagrecimento. No Hypno Slim, ele foi desenvolvido para que você crie uma mentalidade saudável e com comportamentos saudáveis, com hábitos saudáveis. E uma vez que você cria um estilo de vida saudável, o emagrecimento nunca mais será um problema para você. E você deve estar se perguntando agora: mas afinal de contas, quanto vai custar o Hypno Slim? Certamente não vai sair o valor de uma bariátrica de 20 a 40 mil reais. E também, melhor que isso, você também não terá todos os problemas de um pós-operatório. O Hypno Slim, junto com todos os bônus, os 21 dias de acompanhamento, as 3 aulas com a nutricionista Gisele Barreto, as 4 aulas com o personal trainer, os 5 e-books sobre os alimentos. Se você fosse comprar todos esses benefícios juntos, você iria pagar R$ 2.846. Mas como eu falei antes, boa parte desse valor está sendo dado como bônus para você. Ou seja, o Hypno Slim sozinho tem o valor de R$ 997 e você estará ganhando um bônus de R$ 1.849. Um bônus seu que você está levando de benefício para casa sem pagar nada mais por isso. Porém, você está fazendo parte da primeira turma. E é por isso que eu quero dar algo muito especial para você. Você não pagará R$ 997. Somente para você que está fazendo parte da primeira turma, você pagará apenas 12 parcelas de R$ 49,60 no cartão de crédito. Ou seja, é menos do que uma pizza por mês. É menos do que um cafezinho por dia. É uma transformação que só depende de você. É um verdadeiro presente, não é mesmo? Mas vai melhorar ainda mais quando você souber as 2 garantias que eu vou oferecer para você. Eu sei que por se tratar da primeira turma, pode ficar com um certo sentimento de insegurança, e eu entendo você. E é justamente por isso que eu quero proporcionar para você 2 garantias, algo que você jamais viu em nenhum outro lugar. Uma dessas garantias, eu vou devolver 100% do seu dinheiro e ainda vou dar do meu bolso R$ 500 para você. Eu vou explicar um pouco melhor como vai funcionar essas 2 garantias.
Pelo Código de Defesa do Consumidor, você tem o direito de pedir seu dinheiro de volta dentro do prazo de 7 dias, que é apenas uma semana. Mas eu vou fazer algo muito melhor que isso. Eu confio no meu trabalho, eu confio no meu método, e é por isso que eu vou oferecer para você essas duas garantias. E a primeira garantia é a garantia incondicional, ou seja, dentro de 30 dias, ou seja, muito mais do que uma semana, são 4 semanas, se dentro de 30 dias após a sua compra você decidir por qualquer motivo que quer seu dinheiro de volta, basta você me mandar um e-mail, um WhatsApp e eu vou devolver 100% do seu dinheiro. Pode acontecer, por exemplo, de você não ter assistido às aulas e querer seu dinheiro de volta, tá tudo bem. Você não precisa nem sequer me dizer o motivo do porquê você tá querendo seu dinheiro de volta. A gente continua amigo. Pode estar tranquilo com relação a isso. Mas, se você acompanhar as aulas, eu tenho certeza que você vai gostar do resultado que você vai ter. Eu tenho certeza do conteúdo que está lá dentro e dos resultados que você vai ter na sua vida. Então, eu aconselho fortemente que você, após a sua compra, comece já a consumir todo o conteúdo e participe de todas as aulas ao vivo. Eu tenho certeza do resultado que você vai ter. E eu confio tanto no meu trabalho, e eu confio tanto nesse método que eu criei para você participar do Hypnoslim por 21 dias, que eu tenho certeza que você também vai gostar. E por isso, eu criei uma segunda garantia. É a garantia condicional. Ou seja, se você acompanhar todas as aulas ao vivo, se você fizer todos os exercícios de acordo com todos os critérios que eu proponho dentro do programa, e mesmo assim, você não tiver o resultado de emagrecimento ou mudança de hábitos dentro de 90 dias, eu farei questão de atender você no 1 a 1, no individual, somente eu e você, sem nenhum custo adicional. E para você ter uma ideia, um atendimento individual comigo está no valor de R$ 3.500, mas aqui, dentro dessa garantia, não terá custo nenhum para você. Eu tenho certeza que você não vai precisar dessa garantia. Esse método foi desenhado para que você tenha resultado ainda dentro dos 30 dias. Você vai ter mudança de emagrecimento, ou de comportamento, ou de mudança de hábito. E se mesmo assim você não tiver resultado dentro de 90 dias aplicando tudo que eu peço para você aplicar dentro do programa, seguindo todos os critérios, você aciona a garantia e eu irei conversar com você pessoalmente e juntos nós iremos verificar onde você acertou, onde você errou. E se for verificado que você fez realmente todos os critérios, eu irei junto com você determinar um novo plano de ação. Eu irei acompanhar você no 1 a 1 durante mais 90 dias. E se você fizer tudo o que eu pedi para você, de acordo com todos os critérios, e mesmo assim você não tiver nenhum resultado no emagrecimento ou na mudança de hábito, então eu irei devolver para você os R$ 497 que você pagou para participar do Hypnoslim e mais R$ 500 no meu bolso como uma forma de gratificação para você pelo tempo que você se dedicou pelo Hypnoslim, sendo uma devolução total de R$ 997, o dobro do que você pagou para participar do programa. E a partir de agora você tem 3 escolhas. A primeira escolha é você ignorar tudo que você aprendeu nesse workshop, não fazer nada para modificar a sua realidade, a sua mente, as suas emoções, e está tudo bem. Se você está feliz assim, eu respeito você. E a segunda escolha é você tentar fazer tudo isso por um caminho sozinha, que de alguma forma você já vem fazendo isso. Você já vem tentando, perdendo tempo, se frustrando, perdendo dinheiro, com processos de emagrecimento que você começa e não termina, ou que simplesmente você não tem resultado. E a terceira escolha, que eu considero ser a mais inteligente, é você vir comigo e deixar eu pegar na sua mão por durante esses 21 dias. Eu tenho certeza que será um divisor de águas na sua vida. E a partir de agora, é somente você que pode tomar uma dessas 3 decisões. E eu quero lembrar você que aqui no Hypnoslim você não tem nenhum risco. Muito pelo contrário, você só tem a ganhar. Porque afinal de contas, ou você irá ganhar o seu resultado, ou você irá ganhar seu dinheiro de volta. Então, faça a escolha mais inteligente para você. A partir de agora, as inscrições estão abertas. E para entrar na primeira turma que vai transformar a sua vida, clique no botão verde que tem aqui abaixo. Vai abrir uma tela do Hotmart, onde vai apresentar todas as informações dos bônus, do produto e tudo que eu já falei para você aqui nesse vídeo. E você simplesmente pode ler ou simplesmente arrastar a tela para cima e encontrar o formulário, onde você vai preencher os seus dados, os dados de pagamento, concluir a sua compra e vir fazer parte da primeira turma do Hypnoslim, que será o início de uma nova etapa da sua vida. Eu tenho certeza que você realmente vai se transformar com esse programa. Então vai lá agora, garanta sua vaga e eu tenho certeza que será um divisor de águas na sua vida. Eu vejo você lá dentro do Hypnoslim, via Zoom, ao vivo, juntos, construindo a sua transformação.